Cada vale que
maior é o nosso Deus, elas vão vir, as dores virão, mas nós passaremos adorando e glorificando o Senhor até o dia raiar. As damas agradecem a oportunidade. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória. Em muitos momentos, nós nos sentimos como um vaso quebrado, cheio de imperfeições, cheio de rachaduras, cheio de falhas. E o pecado, as escolhas erradas, eles nos afastam de Deus. E é por isso que isso pode nos fazer inutilizados. Um vaso que só pega poeira. Mas, assim como ele não joga fora um vaso quebrado, ele não desiste. O Senhor ele não desiste de nós. Mesmo quando nós estamos rachados, mesmo quando nós estamos com um buraco, ou quando nós nos desmanchamos na mão do Senhor, Ele pega a gente e molda a sua vontade. E fala: eu ainda estou te dando vida. Eu ainda estou moldando o meu vaso para os meus propósitos. Então, se hoje você é um vaso quebrado, se hoje você é um vaso cheio de rachaduras, um vaso que se desmancha na mão do oleiro, não tema, porque a vida que Ele vai te trazer é somente para Deus, somente para os propósitos. Quando diz que não, tua voz me encoraja. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir.
pena ter essa paciência. É. Então, para nós sermos moldados na mão do oleiro, a gente precisa permitir que Deus entre nas nossas vidas, que Deus tenha o controle das nossas vidas. Porque o oleiro, ele tem o controle total de quando ele faz o vaso. O vaso, ele tem confiança no oleiro, assim como o oleiro tem confiança nas habilidades para moldar um vaso. Então, nós não resistimos ao amor que Deus tem para nós, não desistimos de se entregar ao processo, porque o processo é doloroso. Todo processo é doloroso. Nenhum processo é fácil. Ainda mais moldar um vaso. Eu quero perguntar: quem é que sabe moldar um vaso de barro? Ninguém, né? É um processo difícil. É um processo que exige confiança e exige um cuidado. Um cuidado que só uma pessoa tem. Um cuidado que só um mestre tem. Ou um cuidado que só uma pessoa com muita habilidade tem. E essa pessoa é o Senhor. É o nosso Pai. É aquele que cuida de mim, que cuida de você. É aquele que cuida da sua vida, cuida da minha vida, cuida do meu propósito e cuida do seu propósito. Então, não tema o processo. Não tema as dores do processo. Se entregue a eles. Amém? Se nosso processo não desvia a sua oferta, não é verdade. Não acabou. Isso
permitir que Deus opere, porque enquanto Ele opera, Ele faz maravilhas dentro de mim e dentro de você. E no final, quando o oleiro termina de moldar o vaso, a melhor coisa que sai é um vaso lindo e belo para ser usado de acordo com os seus dons. Então deixa Deus operar, deixa Deus moldar, deixa Ele te fazer útil para a vontade dele e somente dele. Amém? Sinta suas mãos para te orando pelos discípulos e pelo oferta e pelo pregador e pregadeira desta manhã. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado mais uma vez por nos permitir estar dentro da tua casa, nos dar a oportunidade de louvar o teu santo e bendito nome. Obrigado por todas as horas que chegaram para as nossas vidas. Obrigado por nos moldar e abraçar cada vez melhor. Obrigado por cuidar de nós, Pai. Que eu possa continuar fazendo, Pai, todas as suas obras, dando-nos amém e glória, Senhor. Que nós possamos ser usados como vasos, os seus propósitos, Pai. Pai, de azeite, Pai, Pai, de acordo com os nossos Pai, Pai, de nós, Pai, também é um espelho. É um espelho para ser glória, Pai, aqueles que aqui estão prontos. Abençoa os nossos filhos, Pai, aqueles que querem liberar a palavra. Leva-me sempre a esse mais, Pai, e por que não ser mais necessário. Para que isso também não seja, Pai, porque o Senhor conhece o melhor de nós. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento a santa e amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã gloriosa, maravilhosa, em que nós já nos encontramos na casa do nosso Deus. Nos encontramos aqui com um único objetivo, em adorá-lo. Nós viemos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Nós temos 1 milhão de motivos para agradecer a Deus por estarmos na sua santa e gloriosa presença. Temos motivos de agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos dá. Mas Ele nos dá esse dia de vida para que nós, eu e você, nos aproximamos cada dia mais da sua santa e gloriosa presença. Glória a Deus. No livro de 1 Samuel, em nome do Senhor Jesus, Deus vai continuar falando aos nossos corações. Deus vai continuar operando. Deus vai continuar nos libertando. Deus vai continuar nos sarando através da sua santa e gloriosa palavra. Ele já fez maravilhas no nosso meio nesta manhã. Se você e eu pensarmos, Deus já trouxe resposta para nós, né, através dos louvores, através da santa ministração que Ele usou a sua serva. Ele já trouxe para nós respostas, e por isso precisamos estar atentos à voz de Deus. Em 1 Samuel 15, toda a santa igreja achou? 1 Samuel 15, no primeiro versículo. Assim. Amém? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Amém? Agora eu gostaria que você ainda de pé pulasse aqui, ó, no versículo 10.
versículo 10. Do versículo 10. Nós vamos ler mais uns 2 versículos, que diz assim, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã, e lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então voltou, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Até aqui a palavra do nosso Deus que vem ao nosso coração nessa manhã. O primeiro ponto dessa mensagem que Deus traz aos nossos corações, o Senhor está falando conosco que Ele não esquece. Vamos falar junto? Deus não esquece. Ele não é um Deus esquecido. Eu sou esquecida. Eu creio que muitos dos irmãos aqui também às vezes têm, né, uma mente mais esquecida. Mas o nosso Deus é um Deus que Ele não esquece. O presbítero Arnaldo, Ele não esquece do que Ele fala, Ele não esquece do que Ele promete, Ele não esquece de nenhuma das suas promessas. E Ele não esquece também o que eu e você recebemos de bom, e também não esquece o que eu e você recebemos de mal. Porque Deus, vamos falar junto, Deus é um Deus justo. Eu não sou. Aleluia. Mas Ele é justo. E quando nós vemos essa palavra, irmão Vitor, que Deus traz para a minha vida e para a vida da sua amada igreja, Ele fala sobre lembranças. Ele fala: eu me lembrei de algo que aconteceu. E quando Deus traz da sua memória algo que aconteceu, que nem aconteceu ali, Ele vem para juízo. Ele vem e traz sobre nós o seu juízo. Às vezes nós temos uma expectativa diferente de Deus. Nós queremos um Deus benevolente, de amor, de graça, e faz muito bem eu e você de querermos esse Deus, porque Ele é mais do que eu e você podemos imaginar. Só que também nós temos que trazer à nossa memória que o nosso Deus é um Deus, vamos falar junto, justo. Ele é justo. E nós não combinamos muito com a justiça de Deus. Ou combinamos? Combinamos, presbítero? Não. Nós não agraciamos tanto a justiça de Deus como nós deveríamos agraciar. Quando nós vemos algo acontecer, nós imaginamos: meu Deus, por que isso aconteceu? Senhor, por que aconteceu com as crianças? Por que tanta guerra? Por que tanto mal? Por que tanta enfermidade? Por que tanta dor, meu Senhor? Será que o Senhor não está vendo tudo isso? É a primeira coisa que passa na nossa mente, essa pergunta que nós fazemos para Deus. Só que aí, se nós trouxermos a nossa memória de que Deus é um Deus justo, de que o Senhor é um Deus que não se esquece dos seus feitos, aí nós vamos lembrar e dizer: Senhor, Tu és justo. Aos seus olhos parece injusto, mas aos olhos de Deus não. E Deus pede algo ali para Saul, que foi ungido rei. E ele, quando Saul é ungido rei, Deus se lembra dos amalequitas, que foi um povo que esteve ali no caminho do povo de Deus. Quando o povo de Deus saiu
do Egito, esse povo, os amalequitas, não fizeram questão nenhuma em ajudar o povo de Deus. Ao contrário, se colocou até como tropeço no caminho do povo de Deus. Então Deus, ele se lembra dessa passagem que aconteceu ali com o seu povo. Sabe, irmão, quando nós podemos estender as mãos e nós não estendemos? Sabe quando nós podemos dar um bom conselho? Bem, presbítero, mas nós não damos um bom conselho. Sabe quando nós podemos andar na justiça de Deus, divina, gloriosa, mas nós fazemos questão de não andar na justiça de Deus? Foi mais ou menos isso que esse povo fez. Eles eram amalequitas. E no caminho dos amalequitas ia passar um povo. E quem era esse povo que estava passando por esse caminho? O povo de Deus. O povo que Deus tirou do Egito e estava ali cruzando aquele caminho. Só que nós vemos na palavra que os amalequitas colocaram tropeço. Não facilitava a passagem do povo de Deus. E hoje, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja do Senhor, não é diferente. Quantas vezes a pessoa pode estender a mão para você, pode estender a mão para mim, pode estender a mão para a igreja do Senhor, pode estender a mão para o necessitado, mas em vez de estender a mão para Deus, a pessoa encolhe a mão e muitas vezes se coloca até como tropeço, para que o bem que Deus planejou na sua vida, aleluia, e na minha vida não aconteça. Então a pessoa vai colocando tropeço, a pessoa vai colocando dificuldade, a pessoa vai trazendo para nós dificuldade, a pessoa vai trazendo para o povo de Deus tormentos que às vezes não precisava nem nós passar, porque bastava estender a mão e Deus ajudaria aquele povo. Mas tem pessoas, assim te diz o Senhor, para mim e para você, que tem prazer em ser tropeço. Tem, mas, irmã Elides, tem pessoas, irmã assim, que ela pode fazer, que ela pode ajudar, que ela pode colaborar na sua passagem, no seu caminho, no meu caminho. Mas o Senhor diz, ela faz questão de ser tropeço por onde você e eu passar, o povo de Deus, de colocar tropeço para que eu e você tropeçamos no meio do caminho. Então o Senhor está dizendo, eu me lembrei, Cleiton, do que fizeram com o meu povo. Irmãos, Deus não é Deus que se esquece. Toda vez que Deus pede para eu trazer a santa gloriosa palavra dele, o Senhor sempre fala comigo, fala da minha justiça, ensina a verdade para o meu povo, diga para o meu povo que eu sou amor, mas eu sou justiça também. E é como, irmão, faz para nós olharmos para o mundo hoje e pensa esse rio de sangue, esse rio de destruição, de guerra, e muitos olham para nós e perguntam, irmã Miriam, minha filha, onde está o seu Deus? Ai, eu não aceito Deus, porque eu estou vendo todo esse mal acontecer e estou vendo que Deus não está fazendo nada. É assim ou não é? É. Mas sabe por que o ser humano pensa assim? Porque ele esquece que Deus é justiça. Ele esquece que Deus, ele vem com a sua justiça e ele cobra do maior ao menor. Ele não poupa ninguém quando ele vem com a justiça dele. Tanto é que ele diz, eu quero que você destrua aquele povo. E ele diz, eu não quero que ninguém, vamos falar junto, ninguém vai prevalecer ali. Então olha, ali tinha criança, ali tinha animais. O Senhor disse para o Senhor que até as criancinhas ficaram no peito, mamando. Não podia ser poupado. Dói nos seus ouvidos? Igreja, seja sincera. Não dá a impressão de um Deus carrasco? Não dá a impressão, irmã pergunta, mas Deus mandou destruir as crianças? Mas Deus mandou matar as criancinhas? Mas as crianças são inocentes. E melhor do que você e eu sabe que as crianças são inocentes. Melhor do que você e
Deus, irmão Tiago, é o Deus justo. E quando Ele vem com a justiça dele, dificilmente eu e você vamos nos agradar com a justiça de Deus. Dificilmente, irmã Simone, irmão José, nós vamos olhar e vamos glorificar a Deus, dizendo: ah, foi a justiça de Deus. É difícil para o ser humano, e Deus sabe disso, mas Ele diz: eu sou imutável. Aleluia! Igreja em Deus é imutável. Olha, e quando Ele vem com justiça, Ele vem, irmão, sempre no bom. Por isso que nós temos que trazer na nossa alma o que é temer a Deus. Por isso que nós temos, eu e você, de trazer para nós o que é andar na presença de Deus, porque nós sabemos que Ele é justo, e uma hora Ele vai querer fazer a justiça dele, e é nessa hora que o ser humano geme e chora. É nessa hora que, ao invés do ser humano se voltar para Deus e reconhecer o que nós fizemos de errado e voltar para Ele, não, nós fazemos o contrário. Nós nos revoltamos. Vamos falar junto? Nos revoltamos. Por que aconteceu isso comigo? Por que essa situação está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo? Mas nós nunca paramos para perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu fiz de errado? Para o Senhor estar trabalhando no vaso dessa maneira. O que eu fiz, meu Senhor, de errado aos teus olhos, para que o Senhor esteja, meu Senhor, me modelando dessa maneira? Então Deus traz a mim a sua justiça. Primeiro ponto dessa mensagem que Deus trouxe para nós é: Deus não é esquecido. O segundo ponto que Deus fala comigo e com você é: traga à sua memória a minha justiça. Quando o Senhor Deus falou para Noé fazer a arca, a intenção do Senhor era salvar toda a humanidade. Até hoje não mudou o plano dele, mas não quiseram. Só que quando Deus mandou a justiça dele, presbítero, aí todo mundo correu para cima do monte porque queria entrar na arca. Então é na hora da justiça de Deus que muitas vezes eu vou me arrepender, você vai se arrepender, mas Ele não vai deixar de fazer a justiça dele, porque eu não sou justa, nós não somos justos, mas Deus é justo. E quando o Senhor chega e diz para Samuel: Samuel, eu me arrependo de ter ungido Saul como rei do meu povo. Eu estou arrependido, porque ele não cumpriu a minha palavra. Ele não cumpriu o que Deus pediu para ele fazer, ele não fez. E é diferente na minha vida? Não é diferente na minha vida? Quando Deus pede algo para nós, irmãos, nós como seres humanos, eu e você, nós temos aquela, eu vou dizer, costume, meu e seu. Nós queremos fazer parcelado com Deus. Vamos falar junto? Parcelar com Deus. Nós somos especialistas em parcelar situações da nossa vida. Deus deu a palavra clara para aquele povo: vai e não poupe ninguém. Mas Saul disse: eu vou poupar as ovelhas, as mais bonitas, eu vou poupar as vacas, as mais bonitas, tudo que for de melhor eu vou separar. Mas, irmãos, qual foi a ordem de Deus, irmãos, para mim e para você? O que Deus tem falado através do santo altar para mim e para você? Pastor Lércio, qual é o conselho que Deus tem dado para nós todos os cultos? Se afaste do mal. É, Deus. Não ande no caminho do mundo. Se santifica, porque se
sem santificação ninguém verá a Deus. Busque a Deus na beleza da sua santidade. Desperta para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Deus, irmãos, Ele avisa antes, irmãos. É nós que somos esquecidos para com a voz de Deus. E o Senhor diz: eu me arrependo, porque esse homem é um homem desobediente, Samuel. Saúl não obedeceu a minha voz. Ele não fez conforme eu falei para que ele fizesse. Irmãos, olha aí para o seu irmão e fala assim: faça da maneira que Deus está te mandando. Não se distraia, não. Porque quando nós nos distraímos, irmãos, nós começamos a separar os melhores para nós, os despojos melhores nós vamos colocando do lado. Mas Deus não mandou fazer tudo. Ah, mas esse aqui eu vou separar para mim, porque esse aqui está bonito, e Deus vai entender que está bonito, então eu vou poupar esse aqui. Irmãos, nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Nós temos que estar atentos ao que sai do altar de Deus, irmãos. Porque Saúl, por um momento ali, ele se distraiu, pastor Nécio. Ele fez parcialmente o que Deus mandou. Mas Deus pediu parcial para você? Olha aí para o seu irmão e fala: eu consigo alcançar de Deus parcialmente? Se eu fizer a metade, vai ficar tudo bem? O Senhor está dizendo: não vai ficar tudo bem se você fizer pela metade. Não vai ficar tudo bem se eu fizer pela metade. E quando Deus olha e vê que aquele homem que ele confiou, Deus usou a Rafa dizendo, a serva dele, a Rafa dizendo: assim como você confia no oleiro, o oleiro também confia em você. Quando Deus nos ensina, Ele confia que eu vou obedecer aquela palavra. Quando Deus fala através do seu santo altar, Ele confia que eu vou guardar aquela palavra, irmãos. E Deus olha para Saúl e vê: esse homem não obedeceu a minha palavra. Esse homem fez parcialmente. Irmãos, nós fazemos parcialmente, não obedecemos a Deus, mas não aceitamos o juízo de Deus, irmãos. Olha para nós, como somos pecadores, como somos falhos, meus filhos, diante de Deus. E quando Deus vem como juiz, quando Ele vem com a correção, nós não aceitamos, irmãos. Nós somos povos terríveis. Somente o oleiro sabe trabalhar, irmãos. E Ele não vai deixar de fazer a justiça dele. E Saúl ficou tranquilo. Na cabeça dele, na imaginação dele, ele tinha feito o que Deus mandou. Mas na imaginação, irmãos, no pensamento dele: eu estou fazendo tudo certinho. E Deus está falando, eu estou fazendo. Mas o Senhor disse para mim e para você: será que você está fazendo parcialmente? Será que você pode olhar para a sua vida? Eu posso olhar para a minha vida nessa manhã e dizer: Senhor, eu estou fazendo completamente, ou eu estou fazendo parcialmente o que Deus está me ensinando? Nós vamos fazendo por etapa. Nós vamos fazendo segundo o que nós achamos que está certo. Mas quando Deus nos ensina, Ele é exato. Vamos falar junto: Deus é exato. Ele é exato. Ele vai nos ensinar: olha, você faça isso. É isso que nós temos que fazer, segundo a palavra de Deus. E o Senhor disse para Samuel: olha, Samuel, eu me arrependi. Irmãos, triste coisa é quando Deus olha para nós, esperando que nós vamos agir da maneira que Ele queria que nós agíssemos. Quem está sentindo o Senhor aqui? E quando Deus olha para mim e para você, nós estamos fazendo o oposto que Ele mandou. Ele olha e diz: eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo porque olha o comportamento dele. Olha as atitudes dele e dela. Não foi isso que eu ensinei. Não é isso que eu estou ensinando em cima do meu altar. E nós cumprimos parcialmente, mas está tudo bem para nós. Mas o Senhor manda te dizer e dizer: aí vem o meu juízo.
aí vem a minha justiça. Ela vem, irmãos. Pastora, mas ela vem. Ela vem. E quando ela vem para ser cumprida nas nossas vidas. Ela vem para Deus cumprir na nossa vida. Porque Ele esperava, irmão Cleito, algo que nós não fizemos. Mas Ele falou, é assim que eu quero. Mas não prevaleceu a vontade de Deus. Prevaleceu a nossa vontade. Só que a nossa vontade não é perfeita. A nossa vontade, ela não é agradável. Perfeita é a vontade de Deus. Perfeita é o que Deus preparou para o seu povo. E nós queremos pegar atalhos. E atalhos que nos levam para a destruição. Bela, e o Senhor diz que Samuel, de madrugada, você vê aqui o que é o homem de oração. Deus fala com o profeta Samuel, e Samuel se coloca a orar. Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor, abre os olhos dele nessa madrugada, para que ele se arrependa e entenda qual é a tua santa e perfeita vontade. Senhor, toca em Saul. A palavra que nós temos diz que o profeta orou a madrugada inteira, clamando para que Deus tivesse misericórdia. Tenha misericórdia dele, Senhor. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Quando Deus dá uma sentença e Ele assina, ela é irrevogável. Queira para o bem ou queira para o mal. Mas, irmã, é Deus. Palavra que não confronta não salva. Olha aí para o seu irmão e fala: palavra que não confronta não salva. Viu? Seria muito bom eu estar aqui dizendo: olha, Deus está entregando uma chave, Deus está entregando um martelo, Deus está entregando um serrote. Mas não vai provocar em mim você arrependimento. Ou vai? Não vai? Nem em mim, nem em você. Mas quando Ele vem com a palavra e nos confronta com a palavra, aí nós vamos sair do santo culto pensando: Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você, eu quero que você pense. Olha aí para o seu irmão e fala: Deus quer que você pense. Deus quer que eu pense. Será que eu estou fazendo parcialmente? Será que eu estou reservando para mim os melhores bois, as melhores ovelhas? Será que eu estou reservando para mim os melhores momentos? E dando para Deus o resto? Meu Deus. Será que eu estou reservando para mim os momentos de alegria, de prazer? E para Jesus é depois eu vejo, depois eu obedeço certinho, depois eu sirvo ao Senhor certinho. E o Senhor está dizendo: o momento e a hora é agora. É agora que Deus está falando comigo e com você. Se Saul soubesse o que viria contra a vida dele, naquela desobediência, igreja lavada e remida, ele jamais teria desobedecido. Por isso que o Senhor nos faz refletir, dizendo para nós nessa manhã: pensa, pare e pensa. Nós não pensamos, irmãos. Nós somos seres humanos cheios de razões, ou não? Ou não? Somos seres humanos cheios de si mesmos. Somos como Saul, irmãos. Deus falou para fazer assim, mas eu vou fazer assado. E Deus vai estar comigo do mesmo jeito. É assim ou não é? Comigo e com você. Mas o Senhor está me ensinando, te ensinando. Eu não estou com gente que vive parcialmente. Meu Deus. Eu não estou lá que vive parcialmente. Ora, glorifica o meu nome, ora, dança, samba. Ora, exalta o meu nome e ora, blasfema contra mim. Não, Deus não está, irmãos. É aí, vamos falar junto, é aí que entra a justiça de Deus. Que ninguém gosta.
Ninguém gosta porque Deus não morrer, mas Deus, olha o que Deus está fazendo lá em Israel, olha o que Deus está fazendo contra a fome, contra a peste, contra a destruição, contra isso, contra aquilo. E nós nos colocamos na posição de perfeitos. Irmãos, isso é uma afronta diante de Deus. Nós não reconhecemos os nossos erros, nós não reconhecemos nossas falhas, nós não reconhecemos que estamos servindo ao Senhor parcialmente e achamos que vamos parar no céu, e achamos que quando fecharmos os olhos aqui estaremos com Deus lá, e a resposta é não. Não vou estar com Deus dessa maneira e nem você. Ninguém chega no céu servindo a Deus parcialmente. Ninguém chega no céu, irmãos, vivendo aqui de qualquer maneira, reservando o que é bom desse mundo. O Senhor diz: tem reserva na sua vida que precisa sair. Tem reserva na minha vida que precisa sair. O Saul, ele fez questão de reservar. Bom, eu vou fazer aqui, mas eu vou reservar isso aqui para mim. Então a gente pega, sabe, irmãos, para nós, reservas que Deus mandou a gente deixar, reservas que Deus mandou, essa reserva não é boa para você, e nós vamos reservando, irmãos, para nós bois, vacas, camelos, nós vamos tirando os melhores e vamos trazendo para nós os melhores. Por quê? Porque só pensamos em nós, só pensamos no nosso bem-estar, só pensamos se estamos bem aqui, o resto é resto, que se vire. Mas o Senhor não olha assim, irmãos. Então tem reserva que nós precisamos tirar da nossa vida. Que reserva é essa? Eu não sei o que você carrega, você não sabe o que eu carrego, mas o Senhor está dizendo aqui nessa manhã: eu sei qual é a reserva que você tem separado para você. Deus sabe quantos bois, Deus sabe quantos camelos eu e você temos reservado para o nosso próprio desfrute. É sobre isso que Deus está falando. É sobre isso que Deus está nos alertando. Se Saul soubesse como ele estava diante de Deus, ele não tinha feito o que ele fez. Mas ninguém avisou ele, mãe. Ele não sabia, ele sabia. Assim como eu e você estamos sabendo aqui nesta manhã. Porque Deus é o Deus que fala. Deus é o Deus que age, irmãos. Nós é que fazemos a escolha entre obedecer, vamos falar junto, entre obedecer ou viver parcialmente. A escolha é nossa, não é de Deus, é nossa. E Saul escolheu obedecer a Deus parcialmente. E quando Samuel chega, e você vê que Samuel orou a noite inteira, clamou por esse homem a noite inteira. Deus ouviu a oração da igreja? Pergunta para o seu irmão: Deus ouviu a oração de Samuel? Deus ouviu a oração? O que a igreja acha? Deus ouviu ou não? Não. Deus disse: dessa vez não, Samuel. Irmãos, eu sinto a graça de Deus. Não é porque eu vou orar a noite inteira, ou você vai orar a noite inteira a favor da minha vida, que Deus vai agir benevolamente, com bondade sobre mim. Se Ele já decretou o juiz, se Ele já decretou a sentença, Ele vai dizer assim: está decretado e eu não mudo. Está decretado, mas se eu orar um mês, pode orar. Ele disse para Jeremias, deixa eu falar uma coisinha para você: não clame por este povo, porque eu vou tapar os meus ouvidos. Pastora, eu nunca li isso na Bíblia. Então leia, meus filhos. Pegue a santa palavra de Deus e leia. Escute a palavra de Deus. Nós vivemos em dias difíceis. Nós vivemos em dias em que é pregado o Evangelho que tudo pode. Nós vivemos em dias em que é pregado o Evangelho parcialmente. Você vai para o céu
céu. Se eu viver parcialmente, você vai para o céu parcialmente. E a palavra vem dizendo para nós: não vai para o céu. Não entra na presença de Deus. Temos que ser completos diante de Deus. Temos que ser completos diante de Deus. E saber que daqui a pouco eu e você podemos fechar os olhos aqui e chegar lá e falar: ai, que não era que é verdade? E quando nós chegarmos lá, irmão José, e olharmos e vemos que perdemos a nossa salvação, e nós vamos pensar: oh meu Deus, por que eu não dei ouvido? Por que eu não ouvi o que o Senhor falou? Por que eu não obedeci a sua palavra como ela tinha que ser obedecida? Se esse homem, por nome Saul, soubesse o que estava por vir na vida dele, ele teria obedecido. Mas Deus está dizendo: você e eu ainda temos chance aqui nessa manhã. O Senhor está dizendo para mim e para você: você ainda tem chance, eu ainda tenho chance aqui nessa manhã. Porque Deus ainda não decretou a sentença. Ainda temos chance de viver uma vida correta, como temos que viver diante de Deus. Não vivemos iludidos, irmãos. O que é uma pessoa iludida? Uma pessoa que vive com a sua própria aparência. Vivemos com o nosso próprio achismo. Achamos que somos, achamos que temos, achamos que podemos. E o Senhor me traz para o seu santo, na sua santa casa de oração, e diz: você não pode. Meu Deus, você não tem. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Nem os dias de vida. Se eu tenho 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou você, o Senhor diz: esses não pertencem a você, pertencem a mim. Oh, irmão, sinta a presença de Deus nesta manhã. Reflita, você e eu, na palavra de Deus, irmãos. Reflita diante de Deus, porque se Saul tivesse refletido, ele jamais agiria daquela maneira. Então, Deus quer que eu e você tracemos a nossa memória. O que Deus me pediu mesmo? O que Deus pediu para eu fazer mesmo? O que Deus pediu para você? Você não sabe o que Deus pediu para mim, irmãos. Eu também não sei o que Deus pediu para você. Mas Ele está dizendo: você sabe, isso que eu pedi para você. Você sabe, Janaína, o que eu pedi para você. Você sabe, Alex, o que eu pedi para você. Então vamos fazer da maneira que Ele pediu, irmãos. Porque amanhã ou depois Deus vai dizer, olhar para mim e falar para você: não olhe a favor dela não, porque eu já decretei. E quando Deus decreta, é irrevogável. Tem situações, irmãos, que Deus intervém, mas quando Ele vem com o juízo dele, é irrevogável. Irmão, que é irrevogável, Ele dá a sentença e essa sentença tem que se cumprir. Então, por isso, o Senhor nos convida nessa manhã a ouvirmos a voz de Deus. Ele disse: Samuel, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter ungido aquele homem, Samuel, porque aquele homem não me obedeceu. Aquele homem fez segundo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo no 10: arrependo-me de ter haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. E diz a palavra que Samuel se entristeceu e madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã, e lhe disseram: Saul já chegou ao Monte Carmelo. Saul vai receber Samuel com alegria. O que o Saul fala para Samuel? O Saul fala para Samuel: Ana, oh, bendito és tu, Senhor, paz do Senhor, aleluia, numa felicidade toda recebendo o profeta. Mal sabia ele a resposta que Deus tinha para ele. E Samuel olha para ele, salta ele e diz assim: você fez o que Deus te mandou? Olha aí para o seu irmão. Você fez o que Deus te mandou? Está difícil, né?
Ela nos liberta. Andei para a palavra de Deus tem esse poder, irmão, de nos rasgar por dentro. A palavra de Deus tem esse poder de me convencer que eu preciso a cada dia melhorar com Deus. Ô Samuel, vem aqui. Vem aqui. Passa o Senhor para você também. Você fez o que Deus te mandou? Não sou eu que estou perguntando. Eu perguntando e o passarinho plantando, você fica tranquilo, é a mesma coisa. Fique em paz. Mas é Deus que está te perguntando e me perguntando. Andei cada boa e anda lá mandar. Você fez? Você fez o que eu te pedi? Você fez o que eu te pedi? Você fez, igreja? Você está fazendo, igreja? Você está fazendo isso que eu te pedi? Você está fazendo? Segundo o que eu falei para você fazer. Nós não aceitamos o juízo de Deus. Justiça dele nós não aceitamos. Mas somos arrogantes o suficiente para olhar para Deus e dizer: separei umas coisinhas para mim. Separei uma situaçãozinha ali para mim, que eu preciso viver, que eu ainda sou jovem, sabe? Que eu preciso viver, que eu ainda estou na flor da idade. Ou que eu preciso viver porque tenho meia idade, mas eu faço o que eu quero, eu faço segundo o que eu penso, segundo o que eu acho melhor. Separei umas coisinhas ali para mim. E Deus tem que aceitar o que eu separei para mim. E o Senhor está dizendo: eu não aceito, Rafa, que você separou para você. Eu dei uma ordem. Eu dei um ensinamento. Eu falei para você. Eu vou curar você. Eu vou sarar você. Eu vou te colocar de pé, José. Mas eu tenho uma palavra para você, José. E quando Deus nos confronta, nós não gostamos. É nosso. Mas eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo tudo como que o Senhor mandou. E o Senhor está dizendo para mim, para você: que barulho esquisito é esse que eu estou escutando aí na sua vida? Que barulho é esse que eu estou ouvindo aí na sua vida? Eu estou ouvindo rugido de vacas, ovelhas. Estou escutando um barulho estranho. Um barulho que não era para estar na sua vida. Um barulho que não era para estar na sua casa. Uma palavra que não era para estar lá. Uma ação que você sabe que não era para estar lá. E você diz: Senhor, como eu tenho aprendido contigo, e vai aprender muito mais, minha serva. São coisas que nós vamos cultivando, irmãos, que para nós o barulho se torna normal. É assim ou não é? Nós estamos ouvindo aquela musiquinha. Um exemplo, tá? Nós estamos ouvindo aquela situação, vamos viver aquela situação. Mas você está ouvindo barulho estranho? Aí você e eu vamos dizer: não, para mim está tudo normal. É assim ou não é? Porque nossos ouvidos acostumam com o barulho. Nossos ouvidos acostumam com as palavras. Nossos ouvidos acostumam com aquele barulho que não agrada a Deus, mas agrada aos meus ouvidos. Que não agrada a Deus, mas agrada ao meu irmão, ao meu vizinho que está ali do lado. E diz a palavra do Senhor que o povo incentivou a Saul. Olha aí para o seu irmão e fala: não me incentive. Não me incentive, povo. Não me incentive a nada. A palavra do Senhor diz que o povo, irmão Alex, incentivou Saul. Ô, pastor Alex, Saul já, né? E o povo incentivando, viu? Imagina, não é tudo isso não. Vai lá e faz. Vai lá e faz, não é tudo isso não. Irmãos, para incentivar nós para o mal, está assim, ó. Sabe os maus conselhos? Está assim, ó. Sabe por quê? Porque eles não se incomodam com o barulho. Mas a primeira coisa que Samuel ouviu ali, foi o ouvido de Samuel que ouviu aquele barulho? Não. Foi o ouvido de Deus. O Senhor dizendo: tem um barulho
estranho na sua vida? O que você reservou aí? O que você tanto está cultivando aí? O que eu tanto estou cultivando aqui? Que o Senhor está dizendo, isso vai te levar à destruição, isso vai te levar à ruína. E não adianta nós nos posicionarmos como pessoas boas. Eu posso me posicionar como uma pessoa justa diante do homem, mas diante de Deus ninguém passa, irmãos. Diante ali da análise de Deus ninguém passa. Irmã Raimundo, ninguém passa. E o Senhor fala para Samuel: eu estou rasgando o reinado de Saul, eu estou tirando da mão dele. Triste coisa é nós ouvirmos isso da boca de Deus. Eu te dei algo, mas eu estou tirando de você. Porque você não cuidou, porque você não zelou. Quantos irmãos não zelam da saúde? Quantos de nós, irmãos, temos saúde, temos força, mas gastamos nossa saúde, nossa força nos barulhos da vida? Gastamos nossas forças, nossa saúde nos barulhos da vida. E quando vem a justiça, nós não gostamos. Nós questionamos Deus sobre a justiça. Por que isso sobreveio sobre mim? Por que isso está acontecendo comigo? Sabe, disse por quê? Porque você e eu não fizemos segundo o que Deus nos ordenou, segundo o que Deus falou que nós tínhamos que fazer. Sabe por que o mundo, no livro de Mateus, o Senhor diz assim, ó, o caminho é estreito. Vamos falar junto? O caminho é estreito. E poucos são que escolhem o caminho estreito. Mas o caminho largo está lotado de pessoas. Não cabe, irmão. Porque é fácil, meus filhos. E tudo que é fácil nos atrai. É verdade ou não? Deus está dizendo, me atrai, te atrai. O caminho estreito ninguém quer, irmãos. Por que não quer, irmão Elias? Porque o Senhor está dizendo, você não pode me servir parcialmente. Você tem que ser completa. E Saul entendeu isso no pior momento da vida dele. E Deus quer te poupar e me poupar nessa manhã. Deus não quer que você se arrependa do mim, dizendo, agora eu quero fazer tudo de novo, Senhor. Pode ser que não haja tempo nem para você nem para mim, mas agora eu vou fazer como o Senhor quer. É assim ou não é? Quando Deus vem com a justiça dele, quando Deus nos aperta, quando Deus usou a serva dele, emanava, quando o oleiro vem e nos aperta, aí agora eu vou fazer, Senhor, que Deus está mandando, agora eu vou ter uma vida justa, correta. Mas nem sempre dá tempo. Porque de repente ele já assinou a sentença. Cabe você e a mim trazer a nossa memória o que Deus tem pedido para nós, o que Deus tem falado com você e comigo, porque Ele falou com Saul. E aí nós oramos como Samuel a madrugada inteira, nos entristecemos e choramos, mas Deus não ouve. Pois irmã, Deus já deu a sentença, e quando ela vem, ela é irrevogável. Nem toda sentença que Deus nos dá é irrevogável. Tem muita sentença que Deus revoga sim, mas tem sentença que Deus já foi dada, acabou aqui. Traga a sua memória e eu trago a minha. Como nós estamos servindo a Deus? Que barulho é esse que Ele está ouvindo na minha vida e na sua vida? Ou se Ele não está ouvindo, Ele está nos alertando. Será que Deus ouviu algum barulho? Se Ele não ouviu, Ele está me alertando e te alertando, dizendo, não separa nada para você que é bonito, que você acha belo, não separa nada para você que encanta os seus olhos, não separa seus amiguinhos, não separa situações, não separa nada. O que for necessário sair da sua vida, o que for necessário sair da minha vida, para que eu não perca a minha salvação e
e a minha comunhão com Deus, eu estou disposto, meu Senhor, a retirar da minha vida. Eu estou disposto, meu Senhor, a tirar da minha vida. Eu estou disposto, meu Senhor, Deus e Pai Celestial, a rever. E eu não quero ser como Saul, que o povo ali ficou palpitando. Tem muitos palpiteiros, viu, irmãos? Na vida alheia. Para você errar, para eu errar, para você pecar, para eu pecar, os palpites são numerosos. Então não ouça o povo. Ouça Deus que está falando com você e comigo. Você coloque de pé na presença do nosso Deus que está aqui. Na presença do Todo-Poderoso e Santo. Essa é a palavra que Deus nos deu nessa manhã. Essa é a palavra que Deus revelou para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. E eu sempre gosto de dizer que Deus é o que começa e termina o culto. Ele começou o culto dizendo: eu sou o oleiro. E ele termina esse santo culto oferecido a ele, dizendo: eu sou o oleiro. Eu sou a justiça. Eu sou o Deus justo. Eu sou o Deus que faço justiça. Eu sou o Deus que procuro aqueles que é justo na minha presença. E você sabe a família de Saul? A vida desse homem foi um fim muito triste, meus irmãos. Ele e a casa dele se perdeu inteirinho. Não sobrou um. O único que ficou foi um neto dele, aleijado de ambos os pés, condenado a uma sina muito triste. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós vivemos uma vida que não agrada a Deus, nós não trazemos ruína apenas para nós, mas para toda a nossa casa. Então você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de falar: Senhor, tem algum barulho na minha vida? Porque às vezes eu me acostumei tanto com ele que eu não consigo distinguir. Às vezes eu me acostumei tanto, meu Senhor, que eu não consigo distinguir mais. Meus ouvidos já estão aguçados com esse barulho e eu já não consigo distinguir. Mas o Senhor, em nome de Jesus, mostra para mim nessa manhã. A sua santa e gloriosa palavra veio aos nossos corações. Senhor, nós nos alimentamos deste pão vivo que desceu do céu, Senhor. Nós comemos, meu Deus, este pão poderoso que o Senhor nos dá nessa manhã. E nós pedimos ao Senhor perdão, meu Senhor Jesus. Se nós reservamos porções que nós achamos bonitas, nós reservamos momentos que nós achamos importantes, mas nós reservamos para nós. Nós pedimos perdão, Senhor. Senhor, nos perdoa. Há oportunidade ainda, igreja. Eu estou respirando, você está respirando. Há oportunidade ainda de nós nos arrependermos. Há oportunidade ainda. Ainda tem Samuel orando por mim, tem Samuel orando por você.
atrás de erros. Porque um abismo, mais forte, um abismo chamou a cabeça. E o abismo destruiu a vida de Saul. Mas hoje, através da santa palavra, o Senhor disse: sua sentença foi revogada. Oh, glória a Deus! A sua sentença Deus revogou. Mas por quê? Porque você compreendeu quem é Deus e da maneira que Deus te quer. E de paz, com a bênção do nosso Deus. Glória a Deus. Não sei se vocês vão conseguir puxar. Tocou Jesus. Cairão por terra. Você terá dias livres. Você terá dias livres. Tem reservas que você precisa tirar. Mas eu, Senhor, o teu Deus, te tomo nessa manhã com a minha palavra.
sou o meu povo. Revê, diz o Senhor. Revê antes da sentença. Revê, igreja minha, que conhece a minha voz. Porque a terra geme e chora. Alarme, meu servo, a terra geme e chora. E o que tu sente é a minha dor, é as minhas mãos. Tu estás segundo na palma das minhas mãos. Ó, obreiro meu. Eu vos consolo. E minha palavra vos liberta. Ide em paz. E ande na vereda da justiça. Aleluia. Aleluia. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Respira fundo. Respira fundo, meu Senhor. melhores do que entramos na casa de Deus. Graças damos ao Criador. Graças damos ao Criador. Porque Ele sabe colocar cada um de nós no nosso lugar. Ele sabe fazer o vaso reconhecer. E sabe tirar-nos da escuridão.
tocado, você foi tocado. Então que nós possamos sair daqui nessa manhã dizendo: Senhor, que a tua sentença ela venha a ser revogada na minha vida. O que seria de nós sem Ele? O que seria de nós sem essa palavra? O que seria de nós sem essa presença maravilhosa? De nada somos, nada podemos fazer, mas Ele pode, Ele é em nossas vidas. Já pega a mão da sua família em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Hoje é domingo, o culto da família. E a sua família é uma bênção. A sua família é um presente de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, eterno. Pai nosso único Senhor e Salvador Jesus. Minha família. Queremos, ó Pai, louvar a Ti. Queremos, ó Pai, te agradecer por essa palavra reveladora da nossa vida nos nossos corações. Te agradeço pelo pão.
aprendemos que existem dois tipos de sentença: a revogável e a irrevogável. A revogável, o Senhor ainda pode dar uma chance. Agora, a irrevogável, você pode ser que nem o profeta Samuel, orar a madrugada inteira, Deus não vai atender. Aprendemos que quando o Senhor nos ordena fazer algo, temos que fazer por completo, não é por metade. Aprendemos que Ele nos tocou. Ele tirou todo o nosso barulho da nossa vida. E depois de um culto glorioso como esse, eu faço uma pergunta simples e objetiva. Está pronto, Sansa? Pronto? Acaba aqui? Tá fraco? Tá. Tá bom? Tá fraco, Sansa? Tá fraco? Não? Tá bom assim? Tá bom? Então, continua onde? Tá fraco? Acaba onde? Continua aqui? Continua onde, Sansa? Lá em casa? Lá em casa. Que o Senhor tem realizado no nosso meio, né? Somos gratos ao amor de Deus sobre as nossas vidas, que possamos a cada dia, né, se guardar diante do Senhor pelas suas palavras. Tudo quanto o Senhor disser à minha vida, à sua vida, façamos, e que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós somos um vaso. Glória a Deus. Que estamos na mão do Senhor. E o vaso que estava na mão do Senhor não tinha nem passado na fornalha ainda. Estava se desmanchando. Imagina dentro da fornalha. Então que Deus continue, né, trabalhando nas nossas vidas, para que sejamos um vaso conduzido à fornalha e sairemos aprovados de dentro dela, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem já experimentou o doce de mamão? Está delicioso o doce de mamão, irmãos. Saboroso, sabor do céu, né? Se você quiser o ralado, ainda tem. Se você quiser em pedaço, ainda tem. Não perca essa oportunidade de levar um pote desse doce para você saborear, não. A irmã Carol pode estar falando com ela aqui, ó. Já tem e pronta entrega. Já pronta entrega. Você pode sair ali na porta, já pegar e levar. E com certeza você vai degustar uma das maravilhas que Deus apresentou para nós aqui nessa semana. E como também, né, as panquecas também, que foram muito deliciosas, e muitos também saborearam as panquecas e estão falando até hoje das panquecas. Então doce também comerão e continuarão falando que esse sabor não é da terra, é dos céus. Glória a Deus. E esse sabor dos céus, irmãos, é que nos encanta, é que nos enche, porque é para lá que nós vamos. Aqui é passageiro, aqui é um breve momento. A hora que você pensa que está, você já não está mais. E para nós sairmos daqui, nós temos que sair daqui aprovado, para entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Como nós conhecemos o nosso irmão João Cândido, quinta-feira ainda, pela manhã, eu estava ali na casa dele, que eu ia sair junto com meu filho, e ele disse: pastor, vem tomar um café aqui. E eu falei: eu venho, mas se for um café covarde. Ele: esse café é bom. E ficou marcado: eu vou, mas não deu tempo. Essa noite Deus chamou ele. E hoje ele vive mais do que ontem, porque está nos braços do Senhor. Aí os irmãos que quiser dar um abraço nos seus familiares, ele está ali no velório do Memorial, na rua Ezequiel Ramos.
Começaram o velório agora às 10 horas da manhã. E para nós foi uma alegria, né? Conhecer, estar um tempo com a gente, mas a gente sabe que é por um breve momento. É um abrir e fechar de olhos, não estamos mais na face da terra. Mas hoje a gente tem essa oportunidade, como nós aprendemos aqui, ó, quando a palavra do Senhor vem ao nosso coração, a gente tem que cumprir ela toda. Não vamos cumprir amanhã. Se você tem que falar que ama, fala que ama hoje. Se você quer dar um abraço, dê um abraço hoje. Se você quer prestar um carinho, uma homenagem ao seu familiar, ao seu esposo, sua esposa, faça hoje. Porque amanhã às vezes não dá mais tempo. Porque no abrir e fechar dos olhos, nós já não estamos mais na face da terra. E que possamos estar sempre diante do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, ensinamento da palavra do Senhor Jesus. E domingo às 9 horas da manhã, se não houver o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, nós estaremos aqui no culto da família. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz e o Senhor te acompanhe.